Olá, sou Cíntia Samarone e começa agora Filosofando com Bert. E hoje eu estou abrindo espaço para responder algumas perguntas referentes ao nosso último vídeo sobre tomar os pais. Perguntas que são muito comuns e que são feitas por muitas pessoas. Você pode perguntar para mim, mas como eu consigo fazer isso, Cíntia, se meu pai é muito violento? Ele bebia, ele batia na minha mãe. Mesmo se minha mãe permitir, eu não quero tomar meu pai. Você vai ficar sem força. Em primeiro lugar, eu tenho que deixar isso muito claro. Vai faltar força para você ir para a vida. Só que eu tenho que dizer o seguinte: o caminho é o não julgamento. O caminho é a concordância do jeito que foi. Quando eu estou no meu adulto, eu posso olhar para tudo isso e concordar com tudo exatamente do jeito que é, porque o que foi possível, né? Por isso a constelação é tão importante, porque se eu colocar toda a linhagem do meu pai, eu vou ver que ele chegou com essa violência, que tem um contexto, tem uma história que vai explicar por que ele chegou lá. Tá? E conforme eu vou compreendendo isso no meu coração e aceitando, sem julgamento, essa força do masculino pode chegar até mim. Mas, que deixe claro, você não precisa pegar tudo, não por aceitar esse masculino, você vai precisar ser violento também. Você pode, quando você reverencia e honra com humildade e respeito, pegar só o que é bom, o que você quer, o que é viável hoje, o que é bom para você. E como? Agradecendo, honrando, reverenciando tudo do jeito que foi e pedindo a bênção para fazer um pouco diferente. Da mesma forma como a mãe, o pai fica do mesmo jeito. Daí você vai falar, mas eu ainda estou muito magoado, eu fiquei com muito medo. Então você tem um trauma, de fato. Então vamos olhar esse trauma. Então, como é que nós vamos fazer isso? Num processo terapêutico, nós vamos trabalhar muito a sua criança interior. A sua criança interior ficou ferida, ficou magoada e às vezes congelada por conta de todo o contexto que você viveu. Então, é necessário também olhar, ou primeiro olhar essa criança e esse trauma, para depois fazer o caminho de tomar o seu pai. Tomar é muito além de aceitar. Tomar é concordar para que eu possa trazer dentro do meu corpo e da minha vida esta energia. Tá? Então, é assentir. Juan Garriga, que eu gosto muito, ele usa a palavra assentir. A vida não é fácil, ela traz muitas coisas realmente difíceis que nós temos que olhar e trabalhar. Mas assentir é trazer para dentro de mim, no meu coração. É concordar com a vida do jeito que ela é. E só o adulto consegue fazer isso, que fique claro. Se eu não consigo, se eu me debato, se eu me vitimizo, se eu tenho raiva, se eu reclamo, eu estou na minha criança. E se eu estou na minha criança, ou eu estou parada num trauma, ou eu estou identificada com alguém do meu sistema lá atrás que sofreu muita coisa. Sinto que eu tenho dificuldade de foco, de realização e de conseguir terminar as minhas coisas. O que eu faço? Quando eu tenho dificuldade de foco, realização, concretização dos meus projetos, eu posso olhar, via de regra, diretamente para o meu pai. Está faltando a força do masculino. Tá? Quando eu falo força do masculino, pode ser que seja mais lá para trás, mas é a força do masculino. O que significa lá para trás? O meu pai ou o meu avô pode ter morrido cedo, e daí, vamos supor, o meu pai ficou sem um pai que olhasse para ele, ficou com um vazio, consequentemente eu também fiquei com um vazio,
E daí eu fico identificado com aquele vazio ou com aquela morte lá atrás. E daí não consigo, eu fico olhando para o passado, eu não consigo olhar para o futuro, eu não consigo ir para o adulto, porque eu estou com um vazio e daí a vida também trava. Mas que fique claro que você vai ter que fazer esse caminho de alguma forma. É um desenvolvimento pessoal, é um trabalho de autoconhecimento muito profundo. E a constelação traz de forma muito objetiva, porque quando eu abro o campo, vem à luz muito rapidamente o que é para ser colocado no lugar. E daí vai se destrinchando todo o meu caminho. E não se surpreendam se os caminhos começam a se abrir e se abrir para você. Então não deixem de fazer esse caminho porque ele vale muito a pena. E você pode também me perguntar o que eu faço com a ausência do meu pai. Ele abandonou a nossa família. Ele morreu quando eu era criança. Essa é uma dor muito profunda e ela precisa ser olhada. É a sua criança que precisa ser olhada. Então, o que eu posso fazer para tomar meu pai se a minha criança está tão magoada e está se sentindo tão esvaziada? Eu vou fazer um movimento em direção à minha criança. Eu vou cuidar, vou deixar com que esse trauma seja desprocessado e a partir de então eu vou cuidar da minha criança. Como adulto, eu já posso cuidar da minha criança. Então, eu primeiro preciso curar a ferida. A ferida está lá. Então, vamos imaginar que uma criança se machuca. E o que nós vamos fazer primeiro, né? Nós vamos limpar o ferimento dela, colocar metiolate, tal, até que ela se sinta bem outra vez. Quando ela se sente bem outra vez, a criança sai para brincar, né? Se a gente colocar isso no adulto, a gente primeiro cura a ferida. Depois eu saio para a vida como adulto, mas trazendo a força do pai e da mãe, não tem como não trazer. A nossa força está sempre atrás de nós, dos que vieram antes, porque eles são grandes e são fortes. Vocês podem me perguntar, e se eu não fui criado pelo meu pai, pela minha mãe, como é que fica? Veja, o que vocês vão aprender no ambiente de vocês é muito importante. Quem vai cuidar, quem vai educar, tem uma importância muito grande. A gente precisa, assim, honrar e agradecer muito por isso. Mas nós temos que pensar que na constelação familiar, o que vem antes sempre tem precedência ao que vem depois. Então, meu pai e minha mãe, eles se encontraram um dia para nos criar, né? E pelo material genético deles, nós estamos aqui. E estamos na vida e estamos pondo a vida adiante. Então, que tem que ficar claro que, em primeiro lugar, nós temos que reverenciá-lo. E que essa força, pode ser que nós não saibamos, mas ela está dentro de nós. E nos traz toda a energia, toda a dinâmica de ir para a vida com alegria. Eu só preciso reconhecê-la dentro de mim. Nem sempre é um caminho fácil, mas ela está lá dentro. Reconheçam isso. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo, que tenha trazido muito material para reflexão. E eu sei que neste momento muitas perguntas e dúvidas dentro de vocês devem estar acontecendo, né? O interno nosso fica borbulhando. Então, eu estou aqui à disposição para o que vocês quiserem perguntar. E nos próximos vídeos já estarei respondendo para vocês algumas questões muito importantes que as pessoas têm feito. Se vocês quiserem deixar no direct do Instagram ou mesmo no YouTube, eu estarei aqui à disposição para responder. Então, inscrevam-se no canal, toquem o sininho e façam seus comentários.